Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre o Antigo Regime e Iluminismo. Aula que nós já começamos o segundo bimestre a falar sobre esta matéria, este conteúdo que vocês inclusive já viram no oitavo ano. Portanto, se você tiver alguma dúvida, você pode pegar livros do oitavo ano, também videoaulas em relação aqui ao regime, ao antigo regime e ao iluminismo. E também a aula que eu passei para vocês através do GR8, correto? Lembrando, alunos, que é necessário dedicação neste período. Nós não estamos tendo aulas presenciais, portanto as aulas online, elas continuam da mesma forma. Acredito eu que muitos alunos têm dificuldade, mas é necessário ter um pouco de dedicação. Sem dedicação, nós não vamos vencer. É óbvio que as dúvidas virão, mas eu estou aqui para tentar resolver as suas dúvidas. Até hoje, inclusive, poucos alunos me procuraram, mas acredito que vamos vencer este momento lamentável que estamos passando e em breve retornaremos à sala de aula, correto? Vamos então começar a nossa correção das atividades. Pegue o seu material, o seu caderno e vamos fazer a correção. Acredito eu que essa é a oportunidade de fazer um resumo da aula sobre o Antigo Regime e Iluminismo. A questão número 1, aluno, está perguntando o seguinte: quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase "O Estado sou eu", proferida pelo rei Sol Luís XIV. É correto dizer que essa frase, letra A, torna patente o uso do simbolismo solar característico da maçonaria francesa? Letra B, explicita o conteúdo do absolutismo no qual o rei é a fonte da soberania e do poder? Letra C, explica o Estado francês da época erroneamente, já que o rei não governava de fato. Letra D, foi proferida após Luís XIV ter vencido a Revolução Puritana e o exército de Cromwell. E letra E, foi proferida após Luís XIV ter vencido a Guerra das Duas Rosas. Alunos, essa questão número 1, conforme vocês estão analisando aí na tela do celular ou do computador, é óbvio a gente analisar que a resposta correta é a alternativa letra B. Essa frase, "o Estado sou eu", proferida por Luís XIV, ela explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da soberania e do poder. Mas o que significa absolutismo? Alunos, o absolutismo, conforme nós já vimos nos slides, é uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Ou seja, é o poder que os reis durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, aliás, acumulavam nas suas mãos. Então é absoluto, poder absoluto, é eles que tinham a razão, correto? Então o Estado sou eu, o rei Luís XIV proferia essa frase dizendo que é ele que controlava o Estado, ninguém mais. É por isso que nasce aqui o absolutismo, correto? Então a alternativa correta é a letra B. A questão número 2, alunos, está fazendo a seguinte pergunta: o chamado Antigo Regime, que existiu em muitos países europeus ao longo da Idade Moderna, compreende um conjunto de características econômicas, sociais, políticas e culturais. Dentre essas características é correto incluir: letra A, na economia, o predomínio de relações capitalistas e na política, a hegemonia das ideias liberais. Letra B, na sociedade, uma hierarquia determinada não pelo nascimento, mas pelas riquezas que o indivíduo conseguisse acumular, e na economia, as práticas monopolistas. Letra C,
Na política, o predomínio de monarquias absolutistas e na economia, o intervencionismo estatal, o chamado mercantilismo. Letra D. Na economia, a generalização do princípio do laissez-faire e, na sociedade, uma hierarquia constituída segundo critérios de estamentos e de ordens. E a letra E. Na cultura, o predomínio do pensamento racional e científico e na religião, o enfraquecimento da influência das igrejas protestantes. Alunos, vamos analisar então esta questão. Se vocês olharem aí pela tela do computador, vocês já vão observar que a alternativa que está marcada correta é a letra C. O antigo regime, alunos, era praticamente desenvolvido aí na política e, ao mesmo tempo, na economia. Na política, alunos, o predomínio estava nas mãos da monarquia absolutista. E quem são essa monarquia absolutista? Os reis. Na economia, aluno, havia o que? Uma intervenção do Estado, uma intervenção do rei nessa economia que era chamada de mercantilismo. Mas, professor, o que vem a ser mercantilismo? Alunos, mercantilismo, a gente pode analisar que é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidos lá na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. E esse mercantilismo que nós estamos falando aqui, alunos, originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados, caracterizando-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, alunos, o governo fazia a intervenção no Estado da economia. E esse governo é praticamente o rei absolutista, a monarquia absolutista. Então, a economia não era livre, o povo não tinha liberdade de praticar a economia. E é por isso que é importante a gente dizer que no antigo regime as pessoas praticamente não tinham direito a nada. Ok? Vamos então à questão número 3. A questão número 3, alunos, ela está fazendo a seguinte pergunta. Sobre o Estado no antigo regime, na Idade Moderna, é correto afirmar: letra A, o rei assume o processo da Revolução Francesa. Letra B, o Estado é dominado por ideias iluministas com a ascensão social dos servos. Letra C, o Estado dá à Igreja Católica o poder para assumir toda a produção fabril da Europa Ocidental. Letra D, o Estado assume uma postura democrática e descentralizadora. Letra E, o Estado moderno retratou a transição do feudalismo para o capitalismo, abrindo espaço a um novo grupo burguês, mercantil, ascendente e a instalação de monarquias nacionais, consolidando-se a concepção de um Estado interventor. A primeira coisa que a gente analisa nesta questão, gente, é o seguinte: é o que é antigo regime. Muitos de nós, às vezes, nós temos dúvida no que é o antigo regime, o que foi o antigo regime. E quando a gente fala do antigo regime, nós temos sempre que analisar que o antigo regime, ele praticamente se origina, aí ele se refere ao sistema social e político aristocrático que foi estabelecido na França. Ele trata, então, principalmente de um regime centralizado e absolutista, em que o poder era concentrado nas mãos do rei. Quando eu falo, alunos, antigo regime, é a mesma coisa de eu dizer absolutismo. É o momento que o poder estava acumulado nas mãos de uma só pessoa. Mas eu posso dizer, aluno,
que essa questão número 3, a alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque o Estado no antigo regime, ele foi praticamente dominado por ideias iluministas, e essas ideias iluministas fez com que houvesse uma ascensão social das pessoas menos favorecidas na época. Porque no período do antigo regime, o povo não tinha direito a nada. Nós vimos do primeiro, segundo e terceiro estado. Quem praticamente sustentava o primeiro e o segundo estado era o terceiro estado. O terceiro estado, que era praticamente composto por servos, por pessoas mais pobres. É claro que tinha os burgueses, tinha a nobreza, mas a maioria era composto por servos. Então era eles praticamente que sustentavam quem? O primeiro e segundo estado. Então a alternativa correta da número 3 é a letra B. As ideias iluministas fez quebrar esta questão do antigo regime aí durante a Idade Moderna na Europa. Ok? Vamos então à questão número 4. Questão número 4, ela faz a seguinte pergunta. Na sociedade francesa do antigo regime, um banqueiro milionário fazia parte do terceiro estado, tanto quanto um modesto camponês. Contudo, mesmo em condições sociais e econômicas diferentes, os membros dessa ordem tinham em comum o quê? Vamos lá então. A. Reconhecimento da burguesia como a principal classe da sociedade francesa, considerando que esta era a mais numerosa e a mais homogênea das três ordens. Letra B. Tinham em comum a abolição dos direitos feudais e o desaparecimento das cobranças dos impostos à corvéia e a ampliação da cobrança do dízimo à nobreza de espada? C. Tinha em comum desejo de abolição dos privilégios do clero e da nobreza, ou seja, o fim dos direitos feudais e a instalação de uma verdadeira igualdade de direitos civis. D. Tinham em comum vontade de abolir a divisão entre burgueses e camponeses, visto que todos eram maiores produtores da França e contribuíam igualmente com os impostos nacionais. Letra E. Tinham em comum desejo de uma constituição que reconhecesse os membros do terceiro estado como os verdadeiros representantes da Comuna de Paris. Bom, alunos, observando essa questão número 4, foi o que eu falei para vocês na questão anterior, os três estados, né? Primeiro, segundo e terceiro estado. Lá na sociedade francesa do antigo regime, um banqueiro milionário como um camponês, eles faziam parte do terceiro estado. Mas, professor, como assim? Alunos, o banqueiro e o camponês, eles trabalhavam para poder manter o primeiro e o segundo estado. É por isso que eles faziam parte do terceiro estado. Nós podemos observar que o terceiro estado da Europa do antigo regime o terceiro estado era praticamente feito para trabalhar e pagar impostos para o primeiro e segundo estado, né? E aqui faz a seguinte pergunta, né? O que tinham em comum aí essa relação do rico e do pobre no terceiro estado? É praticamente a alternativa correta, a letra C. Era o desejo da abolição dos privilégios do clero e da nobreza. Eles não aguentavam mais trabalhar para sustentar os privilégios do primeiro e do segundo estado. Ou seja, eles queriam o fim dos direitos feudais e a instalação de uma verdadeira igualdade de direitos civis. Eles queriam que todos fossem iguais. O terceiro estado, gente, composto por pessoas, por camponeses, por banqueiros, por burgueses, eles queriam praticamente a verdadeira igualdade de direitos, ok? Vamos então para a questão número 5. A questão número 5 está fazendo a seguinte pergunta. Nas sociedades do antigo regime, os grupos sociais estavam divididos em 3 estamentos: o clero, a nobreza e os servos.
Associe os três estamentos listados na coluna A às características que os identificam elencadas na coluna B, ok? Então vamos lá. Na coluna A, nós temos, primeiro, número 1, o clero, o número 2, nobreza, número 3, servos. Na coluna B, nós temos as seguintes questões. Eram os portadores da tradição cristã e deviam zelar pela manutenção de seus princípios no seio da comunidade. Quem que era portadores da tradição cristã? O próprio nome tradição cristã já diz a resposta correta. É quem? O clero, a igreja. Então, o primeiro parênteses é número 1, clero. Segundo parênteses, formavam a maioria da população e eram encarregados dos trabalhos necessários à subsistência da sociedade. Quem? Os servos, conforme eu já falei para vocês. Eles eram a maioria da população e praticamente sustentava aí a população. Então é o número 3, servos. Terceiro parênteses, possuíam a direção militar da sociedade, empunhando suas armas contra os inimigos da fé cristã e os agressores externos. Essa é a número 2, nobreza. A nobreza é que praticamente tinha toda essa direção militar da sociedade na época do antigo regime. Vamos então ao próximo. Quarto parênteses, por pertencerem ao único grupo social que tinha acesso ao estudo, seus membros exerciam forte controle na sociedade e parte deles ocupavam cargos administrativos importantes nos reinos medievais. Nós estamos falando do clero, ok? O clero, alunos, tinha uma força muito grande durante o antigo regime. Então, o número correto é 1. Então, ficou da seguinte forma. Número 1, 3, 2, 1. Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses de cima para baixo. Letra A, 2, 1, 2, 3. Errado. Letra B, 2, 2, 1, 3. Errado. Letra C, 1, 3, 2, 1. Esta é a alternativa correta. Letra C, 1, 3, 2, 1. Letra D, 1, 2, 3, 2. Errado. E letra E, 3, 3, 2, 1. Correto? Então a alternativa certa é a letra C da questão número 5. Vamos então ao número 6. Entre os séculos 17 e 19, o cenário europeu foi abalado pela chamada Era das Revoluções, com movimentos como o ocorrido na França em 1789, que é a Revolução Francesa, que instalou uma nova ordem burguesa. Contudo, a fase pré-revolucionária da França, conhecida como o Antigo Regime, apresentava uma série de características antigas e modernas, entre as quais podemos destacar. Gente, nós vamos analisar aqui quais as características do Antigo Regime. Dentro dessas características aqui, nós vamos direto para a questão correta, que é a letra E. Quais são as características do Antigo Regime? O fato de a burguesia, embora economicamente poderosa, fazer parte do terceiro estado, o que a deixava sem privilégios e direitos, equiparando-a, nesse sentido, aos camponeses, que na maioria deviam obrigações aos senhores, o que lembrava a servidão feudal. Correto? Então, dentro dessas características, a questão número 6, a alternativa correta, letra E. Vamos então à questão número 7. Considerando-se as características do Antigo Regime, é incorreto afirmar que o que não é considerado características do Antigo Regime. Letra A. A economia foi fortemente marcada pela atividade comercial, regida por concepções e práticas denominadas mercantilismo. É correto, gente. Isso aqui é uma característica do Antigo Regime. Letra B. A expansão comercial associada à expansão marítima
provocou forte migração e, consequentemente, despovoamento das cidades europeias, esta alternativa é incorreta. Durante o antigo regime, houve aí a expansão, principalmente a expansão comercial, mas voltada principalmente pelas práticas comerciais. Foi por isso que implantou nesse período aí o mercantilismo, que era praticamente as práticas comerciais do antigo regime, correto? Então, essa é a alternativa incorreta. Lembrando que neste período foi um período onde houve um grande povoamento das cidades europeias e não despovoamento, correto? Porque nós já estamos na Idade Moderna aqui. Depois vai vir aí o renascimento cultural, vai vir o renascimento urbano, né? Então as cidades vão crescer, né? As pessoas vão migrar do campo para a cidade, e aí vai acontecer o famoso êxodo rural, correto? Então a questão B é incorreta em relação ao antigo regime. Letra C. A organização política predominante era fundamentada no absolutismo monárquico e se legitimou pela teoria do direito divino dos reis. Direito divino dos reis, alunos, é que os reis passavam para o povo que eles eram escolhidos por Deus, eram escolhidos pelos deuses, principalmente aí, né, da França, né, de toda a Europa praticamente. Então eles acreditavam, os reis, que eles eram escolhidos por Deus. É por isso que eles tinham uma teoria chamada do direito divino dos reis, correto? Então essa questão está corretíssima. E por fim, a letra D. O processo de ocupação e colonização de territórios além-mar ajudou a expandir a cultura e os valores da Europa. É óbvio, alunos, que foi o mar que ajudou, né, através das grandes expansões, tá bom? Foi por isso que aconteceu aí a expansão marítima, correto? E a letra E, sistema político e econômico que tinha como objetivo a perpetuação dos presidentes no poder, né? Então, a gente analisa que a questão letra E também está correta, devido a essa perpetuação do poder. Essa questão, ela diz respeito ao absolutismo. O absolutismo é praticamente, a gente tem que analisar que dentre essas questões aqui, a gente tem que analisar que a questão número 8, ela está fazendo a seguinte questão: qual das alternativas abaixo define forma correta do absolutismo? A letra C é a correta. A letra E, sistema político e econômico que tinha como objetivo a perpetuação dos presidentes no poder, está errada, porque não eram os presidentes, e sim os reis, correto? Nós não tínhamos na Europa o que? O sistema presidencialista, e sim o sistema da monarquia. Tudo bem? Vamos então à questão número 9. A questão número 9 está fazendo a seguinte pergunta: como era chamada a prisão símbolo do absolutismo na França? Gente, essa prisão símbolo aí é praticamente no momento da Revolução Francesa em 1789. Vamos lá então. Letra A. Prisão dos marginalizados. B. Palais Royal. C. Prisão dos indecentes. D. Bastilha. E. Prisão dos 7 anos. Automaticamente vocês estão analisando que a alternativa correta é a letra D. Bastilha. O que era a Bastilha, professor? A Bastilha, alunos, é a mais conhecida por ter sido uma prisão assim funcionando desde o início aí do século XVII até o final do século XVIII, e foi inicialmente concebida apenas como um portal de entrada à rua parisiense aí de Saint-Antoine, na França, e foi o motivo pelo qual denominado Bastilha, que era uma prisão símbolo do absolutismo francês. Era a Bastilha que os reis franceses mandavam as pessoas caso elas discordassem aí de suas ideias. Então a Bastilha, ela foi considerada a prisão símbolo do absolutismo na França, justamente porque em 14 de julho de 1789, né, os franceses tomaram essa Bastilha
e praticamente mostrou para o rei que eles tinham poder. Foi onde deu início à Revolução Francesa, correto? Vamos então à questão número 10. Qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o Iluminismo? A. Foi um movimento artístico do século XVI que revolucionou as artes plásticas na Europa? Nada a ver. B. Foi um movimento popular que criticava o absolutismo e defendia um governo comandado pela Igreja Católica? Nada a ver, porque não era a Igreja Católica que comandava o governo, né? Letra C. Foi um movimento filosófico e educacional ocorrido na Europa dos séculos XVII que pregava a universalização do ensino, escola para todos? Não. Letra D. Foi um movimento cultural ocorrido na Europa do século XVIII que defendia a razão e combatia o regime absolutista. E letra E. Foi um movimento filosófico e cultural que tinha como objetivo manter no poder os reis absolutistas. Também está errada. Alunos, a alternativa correta é a letra D. O Iluminismo, alunos, foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVIII. O que o Iluminismo defendia, gente? Ele defendia o uso da razão. Por quê? Era somente através do uso da razão que o homem poderia alcançar a luz. Alcançar o quê? A sabedoria. Iluminismo, alunos, vem de luz. Então, os iluministas da época queriam que os homens daquele período entendessem que era somente pela razão que o homem poderia se livrar de quê? Da arrogância e também do fanatismo. O iluminismo também ele veio para combater o regime absolutista. Esse regime que nós estamos falando quase todas as atividades, ok? Então a alternativa correta da número 10 é a letra D. Vamos para a questão número 11. A questão número 11 está fazendo a seguinte pergunta. O iluminismo foi uma filosofia nascida na Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França, no século XVIII, tendo por representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Locke, Adam Smith, etc. Uma das suas características foi a seguinte. Olha só as características do iluminismo. A. Defender os ensinamentos das igrejas católicas e protestantes? Erradíssima. B. Ensinar que o homem não é livre, mas marcado pelo determinismo geográfico? Erradíssimo, porque eles lutavam a favor da liberdade, o iluminismo. Letra C. Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo político? E essa é a resposta correta, letra C. Vimos na questão anterior que falamos sobre combater o absolutismo também, né? Então a resposta correta é a letra C, porque uma das características do iluminismo era combater o absolutismo real, o poder das mãos do rei, né? E eles pregavam o que? O liberalismo político, né? A participação do povo, da população na política, né? Até então, no antigo regime, o povo não participava de nada da política. Assim que começou o movimento chamado Iluminismo, né? Eles deram condições para que o povo pudesse, então, ter liberdade política. A letra D. Uma das características do iluminismo é pregar a censura para os espetáculos de circo e de teatro. Está erradíssimo também. E a letra E, recomendar a pena de morte como maneira de coibir a criminalidade, também está incorreto. Analisamos então que a alternativa certa é a letra C. Vamos então para a próxima questão. A questão número 12. Tem a seguinte pergunta. O iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII, não podendo ser apontado como parte do seu ideário. O que não faz parte dos ideais do iluminismo? Letra A. Combate às injustiças sociais e aos privilégios aristocráticos. Eles defendiam, né, o combate às injustiças sociais. Então,
era um ideal iluminista. Letra B, fortalecimento do Estado e o aumento das liberdades, né? Letra C, o anticolonialismo e o repúdio declarado à escravidão. Letra D, o triunfo da razão sobre a ignorância e a superstição. E letra E, o anticlericalismo e a oposição à intolerância religiosa. Correto? Então a letra correta, a alternativa verdadeira é a letra B, né? Então, fortalecimento do Estado e o aumento das liberdades, né? Não podendo ser apontado como parte do seu ideário, o fortalecimento do Estado e o aumento das liberdades. Então, nessa questão aqui, a gente vê o seguinte, que o aumento das liberdades era um ideal iluminista, mas eles não queriam fortalecer o Estado, porque o Estado já estava fortalecido pelos governos absolutistas. Eles queriam, na verdade, o quê? Eles queriam liberdade política e, principalmente, o quê? O uso da razão para combater a ignorância e o fanatismo. Ok? Vamos então para a questão número 3. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes de importantes filósofos iluministas? Questão A. Alberto Magno, Aristóteles, Karl Marx e Norberto Bobbio. Letra B. Leonardo Boff, Giordano Bruno, Albert Camus e Auguste Comte. Letra C. Montesquieu, Voltaire, Rousseau e John Locke. Letra D. Humberto Eco, Epicuro, Paulo Freire e Thomas Hobbes. Letra E. John Locke, Montesquieu, Karl Marx e Vinícius de Moraes. Analisando a questão número 13, conforme nós já estudamos, a questão correta, né, a alternativa correta é a letra C. Montesquieu, Voltaire, Rousseau e John Locke. Esses foram os importantes filósofos iluministas aí. Ok? Vamos então para a questão número 14. Sobre o chamado despotismo esclarecido, é correto afirmar que A. Foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias, tendo por característica a utilização dos princípios do iluminismo. B. Foram os despotas esclarecidos os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias iluministas elaboradas pelos filósofos da época. C. Foi uma tentativa bem intencionada, embora fracassada, das monarquias europeias de reformarem estruturalmente seus estados. Letra D. Foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotarem o programa de modernização proposto pelos filósofos iluministas. E letra E. Foi uma tentativa mais ou menos bem sucedida de algumas monarquias reformarem, sem alterá-las, as estruturas vigentes, adotando algumas ideias dos pensadores iluministas. Alunos, quando eu falo de despotas esclarecidos, eu tenho que analisar o seguinte: esses despotas esclarecidos, conforme nós já estudamos, eles são soberanos europeus que tentaram colocar em prática as ideias dos filósofos iluministas. Esses governantes aí, eles ficaram conhecidos como praticamente aí do absolutismo ilustrado. E o que a gente pode entender também é que eles adotaram ideias iluministas dentro dos seus governos. Por que que eles adotaram? Porque eles estavam praticamente aí, alguns desses reis absolutistas, a maioria deles, né, alguns deles estavam praticamente aí na boca do povo, né? O povo não estava agradando aí dessas ideias absolutistas que eles estavam desempenhando. Então, o povo praticamente tomaram raiva deles. E para tentar amenizar essa situação, eles começaram praticamente a adotar algumas ideias iluministas, né? E essas ideias iluministas foram desenvolvidas por aqueles principais filósofos que nós acabamos de ver, né? Então, o que a gente analisa dentro do despotismo é o governo concentrado apenas em um governante. Ou seja,
o despotismo é a forma mais simples de governo. E o que a gente pode entender é que eles governaram baseados nas ideias iluministas, dos pensadores iluministas. Então a resposta correta é a letra E. Vamos então à questão número 15. Assinale a opção que remete a uma das ideias defendidas por John Locke. Quais as ideias defendidas por John Locke? Vamos lá então. Letra A. Defendia a manutenção do antigo regime. B. O povo não tinha direito de se rebelar contra os seus governantes. Letra C. Era favorável à propriedade coletiva. Letra D. Defendia a propriedade privada. E letra E. Defendia a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa. Então, John Locke, ele era praticamente aí um grande filósofo aí do iluminismo. Ele praticamente era conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do iluminismo da época. Ele ficou conhecido como fundador principalmente aí de grandes obras. Ele praticamente lutava aí para defender a liberdade e também a tolerância religiosa. O que a gente entende aqui é que ele praticamente lutava para que o povo tivesse os seus direitos. Conforme a gente analisou aí em nossas videoaulas, ele também tinha uma ideia de que o homem, ele nasceu com direito a liberdades e não a ficar aí condenado pelo resto da vida a não utilizar principalmente a sua expressão, né, a sua liberdade de expressão. Então John Locke, ele é considerado aí o pai do iluminismo e a sua principal obra foi ensinada sobre o entendimento humano, ao qual defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rosa sem nenhuma ideia. Ele condenou o absolutismo e defendeu a liberdade dos cidadãos, ok? Então a letra D é a resposta correta. Vamos então à questão número 16. Questão número 16, ela diz o seguinte: encontrei isto na web. assinale uma ideia difundida pelos iluministas. Então, as ideias difundidas pelos iluministas são: letra A, o fim do antigo regime. Então a 16 ela já começa aí com a resposta correta, né? Uma ideia difundida pelos iluministas foi o fim do antigo regime. Aquele antigo regime que o poder estava concentrado nas mãos do rei. Poder absoluto concentrado nas mãos do rei. B. A defesa do absolutismo monárquico? Não. Os iluministas não defendiam a ideia do absolutismo monárquico, porque eles, inclusive, eram contra o absolutismo. Letra C. A defesa da sociedade estamental. D. A defesa da intervenção do Estado na economia. E. A defesa da igualdade social entre os homens com uma nova redistribuição de riquezas. A alternativa correta da 16 é a letra A, o fim do antigo regime. Eles queriam acabar com o antigo regime, com o absolutismo, justamente para que a população pudesse ter mais direitos, ok? Vamos então à questão 17. Quais iluministas criaram a enciclopédia? A. Voltaire e Montesquieu. B. Rousseau e Voltaire. C. Diderot e D'Alembert. D. Diderot e Rousseau. E E. John Locke e D'Alembert. Alunos, conforme vocês podem observar, a questão correta, né, a alternativa correta é a letra C. Diderot e D'Alembert. Alunos, quando a gente fala de enciclopédia, nós devemos analisar que foi uma coleção mais ou menos de 35 volumes, né, que esses iluministas criaram
para poder colocar todas as ideias iluministas e, enfim, divulgar para a população na época. Ou seja, eles queriam que a população tivesse conhecimento dessas ideias iluministas. O que os filósofos iluministas defendiam? Então, Diderot e D'Alembert foram os iluministas que criaram essa enciclopédia, que é a coleção mais ou menos de 35 livros, 35 volumes, com as principais ideias iluministas, ok? Então, questão 17, a letra C. Questão 18. O iluminismo era contra o antigo regime e sua respectiva desigualdade social. Marca a alternativa que demonstra as camadas sociais deste regime. Vamos lá então. A. Igreja, nobreza e clero. B. Clero, nobreza e povo. C. Povo, burguesia e nobreza. D. Igreja, camponeses e burguesia. E E. Burguesia, nobreza e povo. Então o que a gente analisa aqui é que as camadas sociais do antigo regime era praticamente o clero, a nobreza e o povo. Acima, lá no topo da pirâmide, estava o clero, abaixo a nobreza e por último o povo. Então, a alternativa correta da letra B, da número 18, é a letra B. Vamos então à questão 19. Qual era a divisão dos poderes do Estado segundo Montesquieu? Montesquieu que foi o grande idealista aí dos três poderes. Inclusive, nós até hoje seguimos esses três poderes. Vamos lá. A. Poder absolutista. B. Poder centralizado. C. Poder direto do presidente em uma democracia, no caso, com o povo. D. Poder do rei de toda a corte. E. Poder executivo, legislativo e judiciário. A alternativa correta é a letra E. Justamente por quê? Porque a divisão dos poderes, a autonomia dos poderes, defendida por Montesquieu, foi praticamente aí a separação dos poderes. Montesquieu dizia que quando uma pessoa acumula o poder nas suas mãos, ele acaba abusando deles, né? Então, as ideias defendidas por Montesquieu foi principalmente a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Alternativa correta, letra E. Questão número 20. Por que para a Igreja Católica o iluminismo não era bom? Letra A. Porque ele iria dar luz aos pensamentos, pois estavam saindo de 1000 anos de trevas para a Igreja. Quem traz a luz é Lúcifer, então essas ideias não eram boas. O que acontece aqui, alunos? Por que a Igreja Católica nesse período aqui, que era grande predominante aqui da época, por que ela não concordava com o iluminismo? Porque ela dizia que essa luz ela não iria trazer boas vibrações para o catolicismo, né? A Idade Média ela foi conhecida como um período das trevas, né? Onde o povo praticamente só tinha ouvidos para a igreja, né? E quando o iluminismo veio praticamente trazer a luz para que esse povo enxergasse o que é certo e o que é errado, a igreja é óbvio que ficou contra. Justamente por quê? Porque não queria que o povo saísse do fanatismo. E um dos objetivos, um dos pilares do iluminismo foi para que o povo usasse a razão e saísse desse fanatismo religioso. E isso aconteceu. Foi através aí do renascimento cultural que a gente pode observar que veio aí esse abrir de mente para os cristãos dessa época. É por isso que a Igreja Católica não concordava com as ideias iluministas, ok? Então a alternativa correta da número 20 é a letra A. A letra B, a Igreja Católica ela não concordava com o iluminismo porque ela colocaria em risco o poder de todo o sistema medieval. C, porque levaria bispos e padres a renunciarem seus cargos e a não quererem mais o Papa como poder absoluto da Igreja. Letra D, porque a linha de pensamento iria destruir toda a dinastia dos papas, pois o povo iria fazer pressão na Igreja. E por fim a letra E, para a Igreja o iluminismo estava formando uma seita com um plano de tomar o Vaticano, né? Então, já respondi para vocês, a alternativa correta da número 20 é a letra A. Alunos, chegamos ao fim da correção das atividades. Obrigado por assistir
Desculpe os erros, né? Porque eu não sou nenhum profissional aí de gravar videoaulas, mas a gente vai tentando.